alegro muito de estar aqui com vocês. Me alegro de ver alguns rostros que já levamos tempo sem vernos por tema das vacações. Assim que Deus bendiga o dia de hoje e bendiga também a predicação que tendremos. Vamos abrir já em o Evangelho de Mateus. É para dar um pouco mais de emoção à predicação, não? Evangelho de Mateus, capítulo 26, estaremos considerando a partir do versículo 69, onde um passagem muito conhecido. Mateus 26, a partir do versículo 69, assim dice a palavra do Senhor. Pedro estava sentado fora en el patio e se lhe acercou uma criada, dizendo: Tu também estava com Jesus el Galileu. Mas ele negou delante de todos, dizendo: No sei lo que dices. Salindo ele a la porta, le viu outra e dijo a los que estavam ali: Também esse estava com Jesus el Nazareno. Pero ele negou outra vez com juramento: No conozco al hombre. Um pouco depois, acercando-se los que por ali estavam, dijeron a Pedro: Verdadeiramente tu também eres de ellos, porque aún tu maneira de hablar te descubre. Então ele começou a maldecir e a jurar: No conozco al hombre. E em seguida cantou el gallo. Então Pedro se acordou das palavras de Jesus que lhe havia dito: Antes que cante el gallo, me negarás 3 vezes. E saliendo fuera, llorou amargamente. Hasta aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, hermanos. Senhor Deus, uma vez mais estamos aqui reunidos, Deus, como igreja, como tu corpo, dando graças a ti, Deus, por tu amor, por tu misericórdia, por tu cuidado por nossas vidas, Deus. Graças te damos, Senhor, graças te damos por esse tempo que temos aqui de alabar-te, glorificar-te, Deus. E agora, neste momento, estamos aqui ouvindo a tua palavra, que por meio de tu Espírito Santo, tu hables a nossos corações, Deus. Genere vida a nossos corações. Que tu palavra llene nossos corações, Deus, com todo o que há aqui de gracioso, Deus, neste passagem que acabamos de considerar aqui. Ajuda-me, Deus, ajuda-me em la exposição, que además de mis debilidades, hoje, como veremos na predicação, há graça também para os débiles, Deus. Todos nós outros somos débiles delante de ti, assim que manifeste tu graça em nosso meio. Bendiga nossas vidas, Deus, bendiga a exposição, bendiga a vida de mis hermanos que estão aqui hoje ouvindo de tu palavra e bendiga também aqueles que por algum motivo não podem estar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já vou começar a predicação de hoje pedindo um dibujo para os niños, que entendo que funcionará muito bem para a ilustração, como ilustração do texto que temos aqui no Evangelho de Mateus. Para os novos, Lavínia, Pedro, na parte de trás da hoja há um espaço para ser um dibujo muito grande, ¿vale? Então, o tio aqui pedirá o dibujo para os niños. E eu quero que vosotros penseis em algo que necessita de muito coragem, muita valentia para ser hecho. Algo que há que ser muito valiente, pero que vosotros nunca habéis hecho, ¿vale? Há que ser algo que necessita ser muito valiente, há que ter muito coragem para ser, pero que vosotros nunca habéis hecho antes. Por exemplo, há que ser muito valiente para ser bombeiro e lutar contra as llamas do fogo. Há que ter muito coragem para enfrentar uma montanha russa num parque de diversões, não? Há que ser muito valiente para ser vacunado e não llorar. Há que ser muito valiente para ir à escola todos os dias. Ou ser o papá, a mamá, muito valientes para cuidar de ti e de tus hermanos, não? Dibujar então a vosotros mesmos em uma situação que necessita muita valentia, muito coragem para ser hecho. Sencillo? Niños, sencillo? Me alegro muito. É muito provável,
Agora, para os adultos, que os niños e las niñas não tenham não tenham a dimensão que nós adultos temos de lo que significa o medo de fazer algo que pensávamos que seríamos capazes de fazer, pero en el momento necessário para hacerlo, não temos coragem. Não somos suficientemente valientes. Ou alguma situação que, por exemplo, mirando desde fora, pensamos, como fulanito não ha sido capaz de fazer isso, e eu, em seu lugar, lo habría hecho muito melhor. A verdade é que há momentos em que o medo domina nossos corações. E a coisa que pensávamos que seríamos capazes de fazer, quando a situação passa com nós, não logramos fazê-la. Para dar um exemplo mais para os niños, os conto uma história minha. E eu tinha 8, 9 anos. Se necessita de muito coragem, por exemplo, para nadar em uma piscina muito honda. E eu fazia a classe de natação com os que estavam iniciando ali. Todos os iniciantes necessitavam começar sempre com a parte menos profunda da piscina. E em essas classes era necessário fazer alguns exercícios, praticar, fazer alguns exames para subir de nível e chegar a onde todo niño ou niña desejava estar, em la parte mais honda, mais profunda da piscina. Era nosso desejo. 7 metros de profundidade, uns 14 claudios de altura. E eu não tinha dúvidas de que um dia eu estaria ali também. E finalmente chegou então o dia do exame. E no dia do exame, eu fiz todos os exercícios, tranquilo, muito bem. Só quedava pendente saltar desde uma plataforma hacia a parte mais profunda da piscina. Eu veia meus companheiros fazendo cola e eu, o último da cola, e via saltar tras outro. Finalmente chegou minha vez. Subi na plataforma, havia uma instrutora a meu lado. Ali desde a plataforma, empiezo a mirar a meu redor. Primeiro na piscina, todos os niños ali esperando que eu saltasse. E nas partes altas, gente alrededor da piscina mirando seus filhos que estavam fazendo os exames. He visto minha madre, minha irmã ali também. Me preparei para saltar, respirei profundamente e não lograva mover-me. Empecei a temblar. Da mesma maneira que temblo quando estou aqui predicando. A instrutora que estava a meu lado põe a mão em meu ombro e habla: "Tu has hecho muito bem no exame. Só queda pendente um exercício. Só saltar, não passará nada." Desde a piscina, outro instrutor, vendo que necessitava de ajuda, começou a animar-me: "Venga, eu te corro, não há problema, só saltar." E naquele momento, por supuesto, mirando toda a gente, mirando a piscina, isso é o que todo niño que pensa que é valiente logra ser. Empecé a chorar. Empecé a chorar e não saltei na piscina, não saltei. Antes, durante todas as classes, eu estava seguro que lograria serlo, seguro. Pero por medo, fui reprovado no exame. E eu não estava preparado para esse medo. Esse mesmo pensamento, eu estava seguro de que lograria serlo, muitas vezes confronta-nos em nossa vida cristiana. Seja, por exemplo, em uma luta personal contra um pecado, eu estava seguro que lograria vencer essa tentação desta vez. Ou, por exemplo, em uma charla com um não creyente, eu estava seguro que lograria falar de Cristo a ele. Ou em nossos relacionamentos, eu estava seguro que desta vez não me estressaria com minha esposa ou com meus filhos. Muitas vezes descobrimos um creyente dentro de nós outros que a nós outros não nos gusta ver. E não queremos ensiná-lo a nadie. Muitas vezes em la vida cristiana pensamos que podemos saltar em la parte honda.
pero falhamos. Creo que todos nós conhecemos a história que temos aqui em manos. Nosso Senhor Jesus acabara de ser arrestado. A gente, ante o concílio, sedienta por la sangre de um inocente. Com acusações e testemunhos falsos, a gente queria que os oficiais crucificassem a Jesus Cristo. Ele justo juez sendo juzgado. O Criador de todas as coisas sendo esculpido, abofeteado por suas criaturas. Ele santo que ha dado vida a todos, pronto daria sua própria vida e moriria por pecadores. Pero, nesse momento, vemos que Mateus, junto com todos os outros evangelistas que contam esse mesmo relato que temos aqui, abre parênteses em la história de Jesus e começa a falar de Pedro, de uma história específica do apóstolo. Vamos ver essa história, estaremos considerando essa história, e o primeiro ponto do sermão de hoje, o primeiro ponto de nosso sermão será a debilidade de nosso amor hacia Cristo. A debilidade de nosso amor hacia Cristo. É o que vemos no versículo, a partir do versículo 69, que nos diz: Pedro estava sentado fora no pátio e se lhe acercou na criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, el Galileu. É importante entender que Pedro provavelmente é o único discípulo que estava aqui a hora, cerca de Jesus. Quizá Juan estava por ali também, pero porque era conhecido del sacerdote, del sumo sacerdote. Diferente de los outros discípulos que huyeron mientras Jesus era arrestado em Getsemaní, Pedro seguia ali. Pedro seguia ali com seu maestro, seguia ali cerca de seu amigo Jesus. Não temos dúvidas de que Pedro era um homem valiente. Quando Jesus habla a seus discípulos que o pastor seria herido e as ovelhas dispersadas, Pedro golpeia o pecho e disse: Eu não. Aunque todos se escandalicem de ti, eu nunca me escandalizarei. Solo Pedro ha sido valiente o suficiente para barrar de la barca e caminhar sobre as águas com Jesus. Solo Pedro, no momento que prendiam a Jesus, que atrapava a Jesus, sacou a espada e cortou a orelha de Malco para defender a seu maestro. Que não pensemos que Pedro era um homem cobarde. Não era. Provavelmente é o melhor de los discípulos. Provavelmente é o mais valiente de todos eles. Ele está sendo melhor que todos os outros discípulos nesse momento. Sigue ali, cerca de Jesus. Hasta que o texto nos disse que ele é uma criada. Não és um soldado romano. Não és o sumo sacerdote. Não és algum político importante. Era uma criada. Era a mulher responsável por abrir e cerrar a porta do pátio. E só isso. A mulher, então, reconhece a Pedro e comenta: Tu também estava com Jesus de Galileu. Esta é a primeira oportunidade que Pedro tem de saltar da plataforma, em la parte mais honda da piscina. Agora é o momento de Pedro. Agora sim. É seu momento para ensinar aos demais toda sua valentia, seu coragem. Sim, eu estava com ele, sim, e sigo aqui. O que vosotros estáis fazendo está mal. E a ira de Deus será contra vosotros. Deus hará justiça. É o momento perfeito, Pedro. É o momento perfeito. Pero lo que hace, versículo 70. Mas ele negou delante de todos, dizendo: Não sei lo que dices. No. Pedro, não é possível. Não. Há algo malo aqui no texto. Nós outros não estamos interpretando bem as suas palavras. Como é possível que o discípulo mais valiente de todos minta desta maneira a uma criada e negue delante de todos a Jesus Cristo? A história não está bem contada. Esse homem caminhou com Jesus por 3 anos. Seguro que ha sido só um deslize, não? Pero o texto sigue no versículo 71. Pedro, assim que mentiu para a criada, intenta sair do meio da gente
e va a la dirección de la puerta. Quando outra criada lo vê e disse, também este estava com Jesus el Nazareno. Pedro tem uma segunda oportunidade para ser o correto, para hacerlo bien. Versículo 72. Pero él negou outra vez, com juramento, no conozco al hombre. Outra vez le nega. Aún pior que a primeira vez, jura falsamente dizendo que não conhece a Jesus, que não conhece al hombre, como se Jesus fuera outro homem mais. Como é possível que a mesma boca que ha dicho poucos dias antes, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, agora jure no conhecer al hombre? Por uma terceira vez, outras pessoas empiezam a acercar-se da charla e dizem, no versículo 73, que por sua maneira de hablar, por seu acento, sabem que Pedro é galileu, que habla como os demais discípulos, que habla como Jesus. E o melhor de los discípulos, o mais valiente de todos eles, versículo 74, entonces ele começou a maldecir e a jurar, no conozco al hombre. E el gallo, e em seguida cantou el gallo. Não só mentiu, não só lo negou, maldijo, jurou que não conhecia a Jesus. 3 oportunidades, Pedro, 3 oportunidades para saltar da parte mais honda, e não saltou. Pensou que poderia saltar, pero não pudo, desperdiçou as 3. O que é passado com ele, irmãos? Ha passado com Pedro o que passa com todos nós outros. Pedro hasta tinha um pouco mais de disposição que todos os outros discípulos em seguir a Cristo e estar ali cerca de seu Senhor. Pero a disposição de entregar sua vida a Cristo terminou quando ele tentou proteger-se. Quando desejou preservar sua própria vida. Pedro amava Jesus e por isso não quer abandoná-lo. Por isso sigue ali. Pero Pedro amava a sua própria vida. E por isso não vai estar as últimas consequências por seu amor hacia Cristo. A situação foi tão difícil para ele que o amor por sua própria vida falou mais alto. Medo. Tuvo medo. Medo de ser arrestado. Medo de ser morto. Medo de ser identificado como um seguidor de Cristo e, quiçá, ter que passar por ele mesmo que seu Senhor estava passando. O amor de Pedro hacia Cristo é imperfeito, é débil. Pedro é um homem falho. Pedro é um homem pecador. Assim como tu, assim como eu. Al revés. Porque por mais cristianos que seamos, por mais fortes, por mais valientes que pensamos ser, em algum momento de nossas vidas quedará claro a todos nós outros que nosso amor hacia Cristo também é débil. Em alguns momentos temos a coragem de Pedro, mas em outros nos acobardamos como Pedro. Que não pensemos que somos melhores que ele. Que não pensemos coisas como, se eu estivesse nessa situação, as coisas seriam distintas, eu lo habría hecho muito melhor. A verdade é que quando miramos para nossas vidas, miramos para nossa situação, deveria quedar-nos claro, não deveríamos ter dúvidas, que negamos a Cristo muito mais que as 3 vezes que Pedro o negou. Que traicionamos a nosso Senhor muito mais vezes que Pedro. Quantas injustiças vemos no mundo?
Quantas oportunidades há todos os dias para que, em vez de acobardarnos, golpeemos nosso pecho para dizer, sí, conozco a Cristo, sou seu discípulo, aunque todos se escandalizem, eu não me escandalizaré. Pero hacemos ao revés. Por vergüenza, por medo, não por el riesgo de perder a vida ou ser arrestado, pero por el riesgo de perder nosso trabalho, riesgo de perder nossa posição social, nossa reputação, riesgo de perder uma amistad, para os niños um companheiro del cole. Por medo dessas coisas, nós outros, assim como o apóstolo, huimos. E não falamos de Cristo quando temos a oportunidade. E não predicamos o Evangelho. Não queremos ser identificados como um dos que seguem a Jesus el Nazareno. Nós somos valientes como pensávamos que éramos. Nuestro amor hacia Jesus é débil também. Nuestro amor hacia nosso Senhor é débil. Tão débil quanto é do apóstolo Pedro. Intentamos amar muitas vezes a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todas nossas forças e fracassamos. Com frequência fracassamos. Fracassamos quando pensamos que somos lo suficientemente valientes e fortes, melhores que Pedro, para vencer um pecado que nos persegue por anos e caímos de novo nele. Fracassamos quando há uma injustiça em nosso trabalho e fingimos, pretendemos que não estamos mirando, que não estamos vendo para não fazer nada contra isso. Fracassamos quando nosso chefe nos pede para hacer algo que sabemos que não é correto, que sabemos que é mentira, que é contra a vontade do Senhor, e em vez de contestar, lo siento, pero no lo haré, isso não glorifica a mi Deus, se eu hacer, estarei negando a mi Senhor, a mi Salvador, não hacemos isso, ao revés, lo hacemos lo que pedem por medo de perder o trabalho. Fracassamos na escola quando vemos um bullying, um maltrato, e não actuamos em contra. Fracassamos quando não aproveitamos a oportunidade de falar o Evangelho a um desconhecido que está quejando-se de sua vida, de seus problemas. Fracassamos quando alguém empieza a falar mal de um outro irmão e em vez de buscar a paz, serei logo a festas, não hablemos mal um do outro, busquemos o outro lado da história, se tem problemas com o teu irmão, hable com ele, busquemos na confissão, perdão, reconciliação, não, em vez de isso, oímos e compartimos o cotidiano com outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, não nos enganemos. Assim como Pedro, negamos a Cristo em pensamento, palavras, ações. Preferimos o caminho de nossa segurança em vez do caminho de Cristo. Fracassamos em tentações e provações muito mais pequenas do que esta que Pedro está passando. Quizá a verdade é que nós outros não somos como Pedro. Não somos. Eu não teria a oportunidade de negar a mi Senhor 3 vezes, simplesmente porque eu seria como os outros discípulos que nem estão na linha de pátio. É muito provável que muitos de nós outros já hubiéramos huido antes, com todos os demais. Nós somos melhores que Pedro. Nosso amor hacia Cristo também é débil. Chegamos ao versículo 75. Então Pedro se acordou das palavras de Jesus que lhe havia dito: antes que cante el gallo, me negarás 3 vezes. E saliendo fora, llorou amargamente. O Evangelho de Lucas menciona que nesse momento Jesus mira a Pedro e Pedro se acorda das palavras de Jesus. Imaginar esse momento para o apóstolo. Quizá Pedro estava tão cerca de Jesus que Jesus olhou Pedro maldecir, jurar que não lo conhecia. Há gente que pensa que essa mirada de Jesus é acusando a Pedro. É Jesus mirando e dizendo em pensamento: te lo he dicho que me negarias, Pedro.
não foi na mirada de acusação. Foi na mirada de misericórdia. De aquele que não podia, naquele momento, ajudar seu amigo Pedro. Quando Jesus habla a Pedro anteriormente, antes que ele galho cante e me negarás 3 vezes, Jesus não estava juzgando a Pedro. Estava preparando a esse homem para que seja o momento mais difícil de sua vida. É misericórdia. É graça. E o homem, saindo fora, llorou amargamente. Quantas coisas cruzaram a mente de Pedro nesse momento. Toda sua valentia, sua bravura, destruídas por el canto de gallo. Quem pode conceber a vergonha, a confusão, os remordimientos amargos que invadiram sua alma? Haber caído de maneira tão tonta, haber caído tantas vezes, haber caído a pesar de las claras advertências de Jesus. Natural que Pedro llore amargamente. A pergunta que queda é, delante do fracasso de Pedro, e delante de nossos fracassos, por supuesto, de nossa traição, de nossa negação, que Jesus hace? Esse é o segundo ponto do sermão. Cristo concede graça a los debilitados. Cristo concede graça a los debilitados. Imagina tu mesmo na situação de Jesus neste momento. Jesus está sendo pegado, deve estar sangrando, está provavelmente atrapado. Jesus ouve um de seus amigos mais cercanos negá-lo, traicioná-lo. Jesus ouve seu amigo jurar que não lhe conhece e maldecir aqueles que não lo creem. Jesus mira seu amigo Pedro alejar-se para não ser reconhecido como seu seguidor. Por muito menos eu e tu daríamos a espada a alguém que nos hiciera algum mal. Por muito menos derramos de hablar com a gente. Derramos de ter comunhão com a gente por muito menos. Jesus sabia que Pedro o negaria. Pero isso não quer dizer que sua traição não causou dolor no coração de nosso Senhor. Imagina como seria a situação de ouvir a tu amigo, tua amiga, falando mal de ti por tua espalda. A situação é aún pior quando tu eres inocente. Pero aún assim, aún em meio do fracasso de Pedro, aún em meio de nossos fracassos, Jesus sigue seu caminho para morir. Jesus não desistiu de sua missão. Jesus não fracassou em sua missão. Jesus sabia de antemano que Pedro o negaria. Jesus conhecia cada um de nossos pecados, pero aún assim não desiste. Jesus foi valiente hasta o final para morir por traidores, mentirosos, pecadores. Morir por Pedro, por mim, por ti. Muere para derramar de sua maravilhosa graça sobre nós outros, débiles pecadores. Muere para trazer redenção a gente como nós outros que não la merecemos. Esse é Jesus. Esse é Jesus, irmãos. Mientras nós outros falhamos a diário contra Ele, Ele sigue derramando graça sobre nós outros. 2 Timoteo 1:9 nos diz que Deus nos salvou e lhe amou com chamamento santo, no conforme nuestras obras. Não ha sido por nuestras obras. Se fuera por nuestras obras, a missão de Jesus fracassaria. Sino segundo o propósito suyo e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de los tempos, de los siglos, ha sido por sua graça. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de los tempos, de los siglos. La fé de Pedro pode cambiar, nuestro amor por Cristo pode cambiar, pero no hubo pecado grande lo suficiente para hacer com que nuestro Jesus cambiasse seu plano, dibujado desde a eternidade passada.
su plan de morir y enseñar su gracia a miseráveis pecadores. No hay pecado más grande que la misericordia y la gracia de Jesús. No hubo, no hay, no habrá. Cristo derramou su gracia sobre Pedro, el traidor. Vemos isso no domingo da ressurreição, por exemplo, quando as mulheres chegam hasta o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, elas veem a pedra da entrada do sepulcro removida e dentro do sepulcro há anjo sentado e começa a dizer a elas: Jesus não está aqui, ele ha ressuscitado, agora id, descia a seus discípulos e a Pedro, que ele vá delante de vosotros a Galileia. A Pedro, tenho que falar com esse homem. Jesus estava preocupado com a situação de Pedro, desde a mirada. Aqui vemos também, Jesus sabe que o pobre homem não está bem. Jesus, ele que foi traicionado por Pedro, agora vai a seu encontro para reconciliar-se com seu amigo. Hemos ouído na leitura congregacional de hoje como é esta reconciliação. Em João 21, como hemos considerado, de la mesma maneira que Pedro lo negou 3 vezes, por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Simão, hijo de Jonás, me amas? Por 2 vezes, oímos que Pedro contesta: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pero vemos no versículo 17 de João 21 que Pedro se entristeceu que ele perguntasse por 3ª vez: me amas? E dessa vez, Pedro não só contesta: tu sabes que te amo. Se mirarmos lá a resposta de Pedro, Pedro habla assim: Senhor, tu lo sabes todo. Tu sabes que te amo. Es decir, tu sabes que eu te amo, não por causa das vezes que ensinei meu amor contigo, estando contigo, caminhando sobre as águas, defendendo-te del soldado, dizendo que há que todos te escandalizem, e eu nunca me escandalizarei. Tu sabes que eu te amo porque tu eres Deus, porque tu lo sabes todo, porque mesmo que eu não logre evidenciar com mis hechos todo o meu amor por ti, mesmo que com mis lábios eu llegue a rechazá-lo, mesmo que meu amor seja débil, mesmo que eu não logre amar como tu me amas, com todas as minhas imperfeições, tu lo sabes todo. Tu sabes que te amo. Meu irmão, minha irmã, Cristo conhece tu amor imperfeito por Ele. Cristo conhece nossos falhos, nossas limitações, nossas lutas, nossas caídas. Ele sabe todo. Ele sabe todo. E, da mesma maneira que habla a Pedro, habla a cada um de nós outros: sigue-me. Eu conosco tu amor. E eu lo perfeccionarei. Por sua graça, oímos na semana passada, na predicação do nosso irmão Jordi: Deus de toda a graça, que los llamó a su glória eterna em Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes, estables. Es Deus, por la graça de nuestro Senhor Jesus, por el poder del Espírito Santo, que perfecciona nosso amor hacia Ele, que nos hace aptos para toda boa obra, que hace de nós outros agradáveis delante de Ele por Jesucristo, que perfecciona su poder em nós outros em meio de nossa debilidade. Delante de tão assombrosa graça, irmãos, o terceiro e último ponto desse sermão, e aqui concluirei essa predicação, é como reaccionamos nós outros. Assombrados por essa graça, por essa misericórdia, como nós outros deveríamos reaccionar? Sabemos que há 2 discípulos que han traicionado a Cristo: Pedro e Judas. Los 2 pecaram. Los 2 falharam. Los 2 lo han traicionado. Los 2 lloraram amargamente.
Pero uno, el oro llevó a un profundo arrepentimiento. El otro lo llevó a muerte. Uno, desistiendo de sus propios esfuerzos, sabendo que não havia esperança em si mesmo, humilha-se e depende completamente da graça e da misericórdia de Cristo hacia ele. Espera que Cristo venga a reconciliar-se com ele. El outro, também desistindo de seus próprios esforços, sigue mirando para si mesmo, a ver se encontra algum mérito. E, por não encontrar nada em si mesmo, tampouco encontra motivos para seguir vivendo. O que mais dolia em Pedro não era pensar que havia fracassado contra si mesmo. Não era pensar que falhou contra seu próprio patrão, de que era valiente ou corajoso, como ele pensava que era. O que lhe dolia não era que havia fracassado contra si mesmo, senão que havia fracassado contra Jesus, contra seu amigo, contra seu Senhor. Como é possível haver pecado contra seu Salvador? E nessa situação, quando nós outros pecamos contra nosso Salvador, ou nos arrepentimos e nos vamos a Cristo, creyendo em sua graça para perdonar-nos, ou tentaremos buscar algum mérito em nós outros mesmos, algo de bom em nós outros mesmos, e não encontraremos. Nós outros, e isso é muito interessante, só conhecemos essa história aqui de Pedro, porque ele mesmo apóstolo, ha compartido dela. Nadie estava ali no pátio com ele. Como hemos visto na primeira exposição do Evangelho de Marcos, por nosso irmão Daniel, seu Evangelho foi escrito majoritariamente por meio dos relatos de Pedro. Pedro relatava as coisas a Marcos. Esse homem não esconde suas debilidades, seus pecados, e las cuenta a Marcos. E essa história de Pedro está em los 4 evangelhos. Mientras que muitas vezes nós outros lutamos para que a gente não conozca nossos pecados, Pedro contou essa história porque não estava interessado em dar créditos a si mesmo. Ele quer ensinar-nos que, em meio de nossos pecados, devemos mirar hacia aquele que exala vida, misericórdia, graça, perdão, amor. Assim como Pedro, não necessitamos fingir que não temos falhas e debilidades. Não necessitamos de excusas para nossos pecados. Não necessitamos conservar nossas vidas, nossa reputação. Não. Nossas debilidades e pecados servem para que entendamos quão gracioso e misericordioso é Cristo. Os ninhos andam burrado, e depois da predicação quero mirar esses dibujos, espero que estejam, não tenho dúvidas que estará muito guai. Ande burrado, alguma situação que necessita de muito coragem para ser hecha. Pero, aún no momento que nos falte coragem, não faltará Cristo. É no momento que, mientras pensávamos que éramos valientes e falhamos, Cristo não falha. Cristo não desistiu de morrer por gente como Pedro, como a mim, como a cada um de nós outros, irmãos. Graça em Cristo nos é oferecida hoje. Graça. Não sei quais são tus lutas, tus debilidades, tus medos, tus fracassos, tus pecados. Não sei se tu estás desanimado da vida cristiana, se pensas em deixar a igreja, por exemplo, porque intentas viver uma vida sem pecar, pero fracassas. Não sei se tu estás tão lejos de Cristo e não viene hacia Ele por causa dos muitos pecados que ha cometido em tu passado. Confiese os pecados a Deus. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda a maldade. Assim como Pedro, llore amargamente, arrepiente-te, pero ven a Cristo. É sua graça que te perfeccionará.
El que começou em cada um de nós outros a boa obra, la perfeccionará hasta el dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É obra dele, não é nossa. Assim que vayamos a ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te damos as graças por esse mensagem, Deus. Te damos as graças por haver contemplado tu misericórdia, tu graça, tu amor hacia pecadores como nós outros, Deus. Gente falha, débil, que nega a ti diariamente, que rechaça su nome diariamente, Deus. Graças por tu amor. Graças por tu misericórdia. Graças por não desistir de tu missão em morir e ressuscitar para salvar o povo tuyo, Senhor. Te damos as graças. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos em nossas debilidades. Como hemos visto, Deus, é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que perfecciona nosso amor hacia ti. Que vayamos a ti, Deus. Que vayamos a Jesus Cristo. Crendo que a misericórdia de Ele llega-se a nós outros débiles. Que há graça para nós outros também, assim como houve para o apóstolo Pedro. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que não intentemos salvar, guardar nossa reputação de los demás, pero que nossos falhos, Deus, que nossas debilidades possam ser um testemunho, Deus, de tu misericórdia, assim como vemos aqui no Evangelho de Mateus. Que possamos confessar nossos pecados, buscar ajuda a um dos outros, sabendo que há amor, há graça, há perdão infinitos em la cruz del Calvário. Bendiga nossas vidas, Deus, e ajuda-nos nesta caminhada cristiana que muitas vezes fracassaremos aún, Deus, pero não temos dúvidas que a obra que o Senhor começou dentro de nós outros, tu seguirás trabalhando nela hasta el dia que nosso Senhor vuelva para resgatar-nos. Maranata, Senhores, como ansiamos por esse dia. Prepara a tua igreja para tu regresso, em nome do Senhor Jesus. Amém.